Meus irmãos, convido você neste momento então, a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 12, e vamos estar lendo do versículo 1 ao 7. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 7. Vamos estar lendo então um texto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão e Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amados, todos nós sabemos que Deus tem uma missão no coração dele, tem um propósito para com a sua criatura, e um dos homens que ele iniciou a manifestação da sua vontade, por meio de alianças, de propósitos, foi com este homem aqui. Abrão, ainda não tinha sido mudado o nome dele para Abraão. Neste momento, Abrão é visitado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, para sair do meio dos familiares dele e pegar a família dele, os servos dele, tudo que ele tinha, os seus rebanhos, e ir para um lugar que Deus tinha para ele, para iniciar a manifestação das suas promessas. E dentro deste pacto, dentro desta aliança, o qual Deus chama um homem e sua família, Deus faz promessas grandiosas. Primeiro, que ele tinha bênçãos não só para Abrão, mas para a sua semente, para a sua família. E também dentro desta promessa, o Senhor diz que todas as famílias da terra seriam benditas por meio desta família. E amados, uma coisa interessante que nos chama a atenção, principalmente daqueles que conhecem as Escrituras e já leu toda a Bíblia, e principalmente que entende o contexto do Antigo Testamento, a gente vai ver e perceber que o Antigo Testamento ele é cheio de histórias que manifestam lambanças de homens de Deus, para mostrar a incapacidade do homem de prosperar fora dos padrões de Deus. E uma coisa interessante que nos chama a atenção quando nós olhamos para as lambanças, para os erros que estes homens que foram chamados pelo Senhor fizeram, uma coisa nos chama a atenção, que todos estes erros estavam ligados a algo. Estava ligado a um desequilíbrio das famílias. Amados, quando nós olhamos para um dos primeiros erros que a criatura de Deus comete, Adão e Eva, a gente percebe o erro da mulher de se atravessar, tomar a frente e decidir coisas, o qual o Senhor tinha dado orientações
para Adão. E isso já causa um problema, porque ela foi chamada para uma submissão. Deus tinha revelado um plano para Adão, e ele que de certo modo ia dirigir e dizer para onde ir, o que fazer, e por causa disso, de um desequilíbrio, de um relacionamento familiar ali, já acontece a primeira lambança da criatura do Senhor, o qual veio o pecado por meio da desobediência. Depois disso a gente percebe um problema familiar entre irmãos, o qual Caim mata seu irmão Abel, gerando um problema numa família. Logo depois, este mesmo Abraão aqui, o qual nós lemos o versículo, nós percebemos que ele também causa um problema para esta família, o qual Deus chamou e tinha promessas futuras. Abraão, por não saber esperar, por uma impaciência e um erro, uma desestrutura familiar, por não confiar na palavra do Senhor, eles tomam uma decisão e decidem pegar sua serva e terem um filho, e assim causar um problema, causar uma divisão na família, que se você for perceber, até hoje nós temos esses problemas lá para o Oriente Médio, por causa de uma lambança dentro de uma família. Nós percebemos Jacó tendo problema na sua casa, o qual ele se sobressaiu, enganou o seu irmão, e com isso trouxe maldição para sua casa, teve que fugir da casa dos seus pais. Logo depois, os seus próprios filhos também tiveram um problema, por inveja um dos outros, quem sabe falta de sabedoria e autoridade dos pais de Jacó, de orientar os seus filhos. Eles vendem José como escravo e causam um problema. Mais à frente, irmãos, nós percebemos um sacerdote chamado Eli, o qual os seus filhos não levavam a sério as coisas do Senhor. Ele já não tinha mais uma autoridade pelos seus filhos, e o povo de Israel começou a perder nas guerras porque eles lidavam com as coisas do Senhor de qualquer jeito. Trouxe maldição, desequilíbrio familiar. Os filhos de Samuel, um homem o qual nós respeitamos a autoridade dele como um profeta e também como um juiz, o qual os seus filhos também não tinham responsabilidade com as coisas do Senhor e julgavam de uma forma errada o povo, e por seus filhos agir errado, a nação de Israel começa a desacreditar no sistema organizacional, jurídico e político ali dentro da nação, e eles decidem escolher um rei, o qual o Senhor tinha orientado que não seria interessante eles terem um rei como as outras nações. Mas por causa dos filhos de Samuel, que eles não levavam as coisas do Senhor a sério, o povo acabou errando, decidindo mudar o seu sistema de poder. Amados, nós percebemos muitas histórias. Eu poderia aqui citar o problema de Davi com Batseba, o qual trouxe problema para sua família. Depois, qual houve um incesto dentro da sua família, um irmão se deita com uma irmã. Poderíamos falar de um rei de Israel, Acabe, o qual não tinha autoridade, ele era o rei, mas a sua mulher, inclusive, que adorava outros deuses, é que ditava as regras, e assim trouxe grande maldição. Foi um dos piores reis de Israel, trouxe grande maldição. E amados, por que eu trouxe essas histórias e poderia citar muitas outras? Porque a gente percebe que estas histórias, a grande maioria, como eu falei, está ligado a problemas familiares. E diante disso, queridos, isso mostra a importância da família. A importância do lar estar equilibrado e organizado para prosperar. Queridos, a falta de estrutura num lar, de uma casa, causa grandes problemas na sociedade e, pior, dentro da igreja. Queridos, se você ouvir um especialista das áreas psicológicas
um psiquiatra que estuda a mente de criminosos. Uma coisa interessante que me chama a atenção dentro disso, o qual quando eles vão falar a respeito de psicopatas e sociopatas, eles não conseguem definir o que leva uma pessoa à psicopatia. O elemento chave que leva a pessoa a ser um psicopata. Mas o interessante, uma coisa que todos os estudiosos unanimemente concordam que tem um fator determinante e que em quase 100% dos casos, uma das coisas que contribui, não é um motivo, mas contribui grandemente para desencadear traços de psicopatia já na criança, para lá adulto cometer atrocidades. Sabe qual é uma das características que quase 100% dos psicopatas eles têm? Que os estudiosos citam? Porque quando eles vão estudar um criminoso, eles fazem um check-up da forma que pensa, como foi a vida, como foi a infância. E uma das coisas que contribui em quase 100% dos casos é que todos indivíduos, todos delinquentes, psicopatas, sociopatas, que manifestam essas características diabólicas, todos tiveram uma infância conturbada nos seus meios familiares. Ou é a falta de um pai, ou é a questão de vícios dentro da família, ou é a mãe que se dá à prostituição, ou é o pai que bate na mãe, ou é a mãe que acaba sendo muito possessiva, ou é a falta de estrutura, a falta de limites. Todos, a maioria dos psicopatas tem problemas no passado. A gente percebe dentro disso, irmãos, a importância da família e o papel da família. E dentro disso a gente percebe que não só o psicopata, mas até uma pessoa comum, ela pode ter uma vida destruída no futuro por falta de estruturas familiares na sua infância. Então, amados, a gente percebe a importância da família. Essa relação deve estar bem equilibrada para que venha prosperar. E por isso, para Deus, meus irmãos, essa relação coletiva é uma das principais estruturas de Deus, estrutura coletiva. Eu sei que alguns irmãos pensam, em primeiro lugar é a família. E quem pensa isso e fala isso, de certo modo, está errado e ao mesmo tempo está certo. Uma das principais estruturas coletivas é a igreja, irmãos. Porque é a igreja que tem a capacidade e recebeu a missão de salvar e resgatar aquele que estava perdido por meio do nome de Jesus. E se esta igreja for, como é que eu posso dizer assim, for feita de pessoas o qual são desestruturadas dentro de seus lares, de suas relações mais íntimas, família, a igreja não cumprirá o seu papel. Então, a prioridade é a missão da igreja, de salvar o homem da condenação eterna. Mas a família também passa a ser como é que eu posso dizer, uma prioridade inicial para que a igreja venha prosperar e cumprir bem a sua missão. Todos nós fomos chamados, todos nós fomos incumbidos de uma missão e de um propósito. Assim como Abraão, que Deus chama ele e faz uma aliança com ele, Deus me chamou, fez uma aliança comigo, um pacto comigo, e também com você Deus te chamou, fez uma aliança e um pacto com você. E meus queridos irmãos, eu louvo ao meu Senhor que me deu um certo entendimento nesta questão de entender isso que eu estou falando. Quando eu comecei a me relacionar com a Adriana, ela já tinha um certo contato com o meio evangélico, mas ainda não era plenamente convertida. E eu orei ao Senhor e nós nos casamos. E neste contexto eu era muito envolvido com a igreja. Não perdia um evento, líder de muitas áreas.
E eu era intenso. E quando eu me casei com a Adriana, eu decidi no meu coração. Entendi que o Senhor me deu uma compreensão e entendimento. E o que eu fiz? Eu pisei o pé no freio. Diminuí um pouco a minha intensidade no envolvimento com os compromissos da igreja. Eu não abandonei, não deixei de frequentar. Não faltava um culto com a minha família. Mas certas responsabilidades eu entendia que era benéfico para a minha família dar um tempo. Para quê? Para prioridade naquele momento era a minha família. Para que ela viesse entender a obra de Cristo, a importância disso. Eu tinha que ter uma certeza e uma convicção que a minha esposa sim tinha entendido isso e tinha sido tocada profundamente pelo Evangelho. Então eu comecei a dar prioridade para minha família. Me voltei para minha família. E com a graça de Deus, irmãos, tem muitas falhas, eu consegui ter êxito neste propósito. E eu louvo ao meu Senhor pela vida da minha esposa, que tem sido uma mulher que tem contribuído e muito para a minha vida espiritual, para o meu ministério e para eu crescer como homem, como um servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes os irmãos elogiam a gente por um trabalho ou outra coisa, mas esquecem que se a gente faz algo de útil, de interessante, ou até uma palavra que abençoa a sua vida, não só a honra é do Senhor, mas também por meio do trabalho do Senhor, por meio da minha companheira, da minha ajudadora que Deus me deu. Eu coloquei a minha família em primeiro lugar por um determinado tempo, porque eu entendi que havia uma prioridade maior que a minha família, que era a obra do Senhor. Mas se eu não tivesse a minha família alicerçada em Cristo, eu tinha certeza e convicção que nunca eu ia conseguir cumprir com êxito a minha prioridade, que é a missão de Deus. Tem uma coisa que eu falava para ela no início, que ela disse que no início não entendia muito, mas depois ela veio entender e ela também passou a praticar isso. Eu dizia para ela, amor, eu só quero te dizer uma coisa. A prioridade na minha vida é Jesus. Ele é o primeiro. E como ela não tinha esse entendimento, já dá aquele ciúmezinho, aquela coisa, vai deixar em segundo. Depois ela passou a entender e ela também busca como prioridade as coisas do Senhor. E graças a Deus, queridos, a minha esposa contribui muito, me ajuda. Se eu tenho que meditar, estudar a palavra, qualquer coisa, ela cria um ambiente favorável. Ela cuida das nossas filhas para não atrapalhar o momento que eu estou orando, me dedicando para vir ministrar. Se eu tenho um compromisso, eu nunca vi a minha esposa reclamar por eu estar afadigado nas coisas do Senhor. Eu nunca vi ela reclamar que eu estou dando mais atenção para a igreja ou para os trabalhos da igreja do que para casa, porque ela entendeu isso, que ela faz a missão direto e indiretamente comigo, preparando o momento e estando comigo. E amados, porque a nossa prioridade, a gente ama as nossas famílias, mas a nossa prioridade é a missão de Deus. Amém? Deus chamou você, amém? Deus fez um pacto com você e fez promessas para você. Deus disse para você que seriam benditos todos aqueles que estivessem próximo de você. Amém? Assuma e tenha fidelidade para com essa aliança. E coloque a sua família neste projeto. Que foi o que Abraão fez aqui neste momento. Ele pegou os seus familiares, a sua esposa e foi. Porque jamais você terá sucesso na sua vida, na sua missão, se a sua família não estiver nesta mesma empreitada. E queridos, então Deus tem chamado a igreja, nós, primeiramente, individualmente, como ferramenta, instrumentos para a sua missão. Escute bem o que eu vou falar. O seu sucesso familiar te dá praticamente a garantia de sucesso na igreja e na sua missão. Se você ter sucesso dentro da sua casa, da sua família, pode ter certeza que você vai prosperar. Amados, se você é um homem de oração, um homem que estuda, que medita nas escrituras,
um homem devoto, piedoso ou uma mulher. E isso é muito bom, isso é importante, nós devemos ter, mas se você tiver uma casa desestruturada, a dificuldade de você alcançar os objetivos que você tem no Senhor é muito difícil. E não só você não será abençoado, mas a sua esposa, os seus filhos e aqueles que estão em torno de você. Então, nós somos ferramentas e instrumento nas mãos do Senhor e a nossa família. A Bíblia mostra a importância, preocupação de Deus para com família. Amados, quando nós vemos nas Escrituras Deus se autodenominando como Pai, Ele está falando das relações familiares. Quando nós vemos Jesus Cristo falando a respeito do seu Pai, Ele está falando das relações familiares. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos instruções para o casamento. Ele está falando da importância das relações familiares. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos instruções para o pai, nós vemos instruções para os filhos, para a mãe, para o marido, para a esposa, porque Deus se importa com a família. Quando nós olhamos para Jesus, praticamente ali já nas ânsias da morte, na cruz, Ele olha para os seus discípulos, João, e diz: para cuidar da mãe dele, da sua família. Ele se preocupou em deixar uma família para a sua mãe. E inclusive ele envolveu a sua família na obra. Então quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o interesse do Senhor para com família. Muitas instruções, eu poderia citar muitas outras coisas, porque é importante a minha família e a sua família estar estruturada no Senhor. Você entende, meu irmão, agora? Por que a família tem sido tão atacada pelo inimigo das nossas almas? As histórias de insucesso, de lambanças no Antigo Testamento, tudo ligado a problemas familiares. As Escrituras recheadas de orientações familiares. Você consegue compreender, não só na esfera do mundo natural, físico, mas também na esfera espiritual, a importância e o porquê que o diabo anseia tanto em destruir o teu casamento, em destruir as relações familiares íntimas dentro da sua casa? Nós percebemos, queridos, muitas coisas que o diabo tem trabalhado, infelizmente, tem ganhado muito terreno. A gente percebe a banalização de certos temas, que aquele que é pró-família é contra e não consegue nem conceder o mínimo possível aceitar tais instruções ou tais ideias. Hoje a gente percebe, infelizmente até mesmo dentro da igreja, pessoas que são meio que pró-aborto. Pessoas que são meio que, como é que eu posso dizer assim, encantadas com a causa feminista. Pessoas, homens, que entenderam que devem entrar numa guerra de gêneros e vendo que as feministas estão se destacando, agora inventaram o movimento Red Pill para resgatar a virilidade do homem. Então há uma guerra dos gêneros. Nós percebemos a exaltação do adultério. As novelas, os filmes romantizam quando o marido deixa o seu lar, a sua família e vive uma relação extraconjugal com outra. Antes de me converter, eu assistia muito novela, e uma novela que me marcou, porque por causa de algo que gerou na sociedade, é uma novela que, se eu não me engano, tinha uma prostituta chamada Capitu. Quem sabe os das mais antigas aí vão se lembrar. A gente se pegava torcendo para aquele relacionamento extraconjugal dar certo. Outra novela famosa, que eu também assisti, Laços de Família, o qual a mãe começou a namorar um cara jovem e este cara se apaixonou pela filha e ficou ali um laço familiar de relacionamento e eles romantizaram aquilo e a gente torcia para ficarem juntos. Está sendo banalizado o tema família, os princípios familiares, e isto está debaixo dos nossos olhos e nós não estamos percebendo, e isto está adentrando dentro da igreja e aos poucos esses princípios nós vamos aceitando aos poucos. Queridos, nós vemos hoje na sociedade, e até mesmo dentro da igreja,
filhos desobedientes. Óbvio que a criança ela é arteira, mas desobedientes num nível absurdo e trágico. Nós percebemos o incentivo dos pais e das mães a criança tomar caminhos errados. Nós percebemos pais o qual se compromete com as suas realizações pessoais, que já não tem mais tempo para tirar com seus filhos, para se dedicar com seus filhos e gerar algo nos seus filhos. A instituição família está em crise, queridos. Você concorda comigo? Essa instituição está em crise também dentro das nossas igrejas, irmãos. A gente está tomando certas atitudes, certas influências do mundo. E as nossas famílias estão com problema. E nós temos que mudar esse quadro. Provas, testemunho, nós temos aos montes. Não só do tempo presente, quando a gente olha para outras casas, outras famílias, nas Escrituras também tem. Então, queridos, diante disso, nós devemos investir em nossas famílias. E você, casal, siga o conselho que o pastor Gilson deu antes aqui, anunciando a reunião dos casais que vai ter o jantar. E invista no teu casamento. Mas tem os filhos, tem isso. Porque eu não quero ficar longe dos meus filhos. Por que às vezes para outras coisas fúteis a gente dá um jeito de deixar os nossos filhos? E para algo que por um breve momento eu vou deixar meu filho de lado, mas eu vou sair com a minha esposa, vou me alimentar, vou aprender para melhorar o meu relacionamento com ela, e isso vai trazer bênçãos para os meus filhos e para mim e para ela. Invista na sua família, invista tempo nos seus relacionamentos, estude, te capacite, cuide, converse e muito. Hoje dentro das famílias, eles não se conversam mais. O marido às vezes é pego de surpresa de desejos e vontade da esposa, que ela se abre com as amigas e outras, ele nem fazia ideia dos interesses da sua esposa. O marido toma decisões, assume compromissos, assume até projetos dentro da igreja e nem traz a sua esposa para esse projeto. Mas foi eu que o pastor convidou para a obra. Sim, foi você, é eu que vou estar à frente, mas eu não vou ter sucesso na obra se a minha esposa também não entender este propósito e não tomar posse dessa aliança. Até porque eu sou um com ela. Nós somos uma só carne. Eu estou aqui na frente, você está vendo só eu, mas pode ter certeza que, de certo modo, a minha esposa está aqui comigo. De certo modo, ela tem contribuído para o meu ministério. O seu sucesso, esposa, pai, mãe, depende um do outro. O sucesso dos teus filhos depende um do outro. Ainda que um se destaque, talvez receba o mérito é de ambos. Cuide, converse, prepare a sua família, equipe a sua família. E envie sua família. Porque a missão de Deus, ela não é só para mim. A missão de Deus, ela é para minha esposa e para as minhas filhas. E eu, como cabeça da casa, o qual Deus levantou o homem como cabeça da casa e deu este peso, esta responsabilidade de ser o cabeça e receber as orientações do Senhor e Ele dirigir e dizer para onde vão e como vão fazer, e com a graça de Deus conquistar o coração da esposa para aquele projeto, não impor, porque ter uma autoridade em casa e ser o cabeça da casa não é a esposa dizer sim, senhor, tu faz o que tu quer e eu vou. Não, é uma concordância. O homem é o cabeça. E quem sabe algumas mulheres podem achar que isso é algo meio desequilibrado. Não, meus queridos, é bênção de Deus para você, mulher. Sabe por quê? Porque se a família ir por água abaixo, de quem é a responsabilidade primária? Do cabeça. Quando Eva errou lá, Deus cobrou de quem? De Eva? Embora Adão quis botar a culpa na mulher, não quis? Deus cobrou de
Adão. Então, mulheres, você que pensa assim, mas isso está meio desequilibrado, você que talvez está com a mente contaminada pelos princípios contemporâneos, né? E inconscientemente liga este tema cabeça, líder da casa, inconscientemente com o feminismo, que é um fermentinho dos infernos, que contamina toda a massa, que a Bíblia diz, cuidado com o fermento. O apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então um princípiozinho que inconscientemente você concorda, você traz para sua casa e desequilibra tudo. O homem é o cabeça. É uma honra o homem ser o líder da casa, mas também é um peso. E você, homem que está aqui, em nome de Jesus, eu te digo, toma o teu lugar de autoridade na tua casa e na tua família. Se você não abrir os teus olhos, você será amaldiçoado. A palavra do Senhor diz que Deus cobrará dos líderes. Não queiram muitos de vós serem mestres, porque sofrerão mais duro juízo. Claro que ele está falando de mestre, de um líder espiritual, mas também dentro da minha casa eu sou um mestre, sou um líder espiritual. Há um peso sobre a sua vida, homem. Tome o teu lugar, busque sabedoria na presença do Senhor, busque uma capacitação. Não seja um frouxo, como Acabe, mimado, menino, que não entendeu o projeto, que pensava só nos seus projetos particulares e não assumiu a responsabilidade, que estava lá chorando, eu queria comprar a vinha de Nabote e ele não quis me vender, e Jezabel, como uma mulher autoritária que tomou lugar porque tinha um homem frouxo, e ela que teve que governar a nação, foi lá e mandou matar o pobre coitado do homem e disse, toma meu esposo, que tu tanto queria, e foi ele lá, faceirinho lá, desfrutar da vinha dele, e a nação de Israel e a família dele perecia. Inclusive, a descendência de Acabe e de Jezabel sofreram danos terríveis por causa da frouxidão do cabeça da casa. E você, mulher, que talvez se inquieta com isso, sabe por que você não consegue ser sujeita? Talvez você tenha traumas do passado, que não teve uma boa relação com seu pai, ou uma boa referência de cabeça e autoridade dentro da casa. Então, inconscientemente, quando você olha para o seu marido, você não consegue olhar ele como cabeça, sabe por quê? Porque as tuas referências estão erradas. E talvez o teu marido também ainda contribui com isso, não toma o lugar dele como um bom servo do Senhor e agrava esse problema. Mas um homem que é o cabeça de casa, segundo a instrução, a unção e a graça do Senhor, esse contribui para que a mulher venha querer desejar a se sujeitar ao seu marido. E ajudar o seu marido, estar junto com o seu marido. E a palavra submissão, ela nos dá a entender que sub quer dizer anteriormente, ou sujeita à missão. Então a mulher entende que a submissão dela contribui para que a missão venha a ser cumprida, que é a bênção e a prosperidade para ela, para o esposo dela e para os seus filhos, para a sua família e para a obra do Senhor. Submissão, sujeita à missão. E o marido faça bom uso dessa autoridade, não use da autoridade, não use da posição que Deus lhe deu para tirar benefícios e para subjugar a sua esposa, porque também tem isso. Por isso que a mulher nunca consegue se sujeitar. Homens egoístas, que pensam em si, e queridos, eu sei que é complicado falar isso porque eu também estou aprendendo. Eu também exercito isso dia e noite, procuro conversar com a minha esposa. Às vezes eu pergunto para ela, amor, será que eu não estou me sobressaindo, estou pensando só em mim? Eu chamo ela para uma conversa, eu compartilho com ela os meus anseios, os meus projetos, eu compartilho com ela aquilo que Deus coloca no meu coração, porque eu sei que se for de Deus, Ele vai confirmar no coração da minha esposa. E vai queimar no coração dela e vai chamar ela para essa missão também. E aí o trabalho torna leve. Por que tem muitos homens capengo na obra? Querem ser bons no púlpito, querem ser bons à frente de um trabalho, mas não conseguem ser bom em casa. Inclusive a Bíblia dá uma orientação, né? Se não sabe cuidar da sua casa, como cuidará da igreja? Amados, nós não podemos nos igualar ao mundo, o qual o homem já não tem mais compromisso com as suas responsabilidades, o qual a mulher já anda dividida com o seu esposo e está uma guerra de gêneros. Mas Deus nos chamou a sermos um.
e um em aliança com Ele, e um em propósito com Ele, para o benefício das nossas casas. Amém? Querem aprender sobre submissão? Não vá ao feminismo, vá às Escrituras. Querem aprender o que é ser cabeça, o que é um líder, o que é ter autoridade? Não vá para o movimento Red Pill, vá para as Escrituras. Quer ter referência de famílias, de bons cabeças, de boas ajudadoras? Peguem exemplos de homens de Deus dentro da igreja, não de homens do mundo, porque infelizmente as nossas referências não têm nada a ver com Cristo. As famílias do qual nós nos referenciamos não têm nada a ver com Cristo. A família espiritual já não é mais referência. E eu não julgo quem não tem referência também, porque nós também não estamos sendo bons testemunhas. Amados, eu sei que é pesada essa palavra, mas eu preciso ser um pouco duro com a graça do Senhor, porque o inimigo tem trabalhado arduamente para destruir, e se nós não abrir os nossos olhos, amanhã não sobrará nem igreja. Você estará morto, desiludido, abatido, sem perspectiva, sem vontade de viver, triste, porque não lidou com a sua família. Há o ditado, né? A família é a base da sociedade, e não está errado isso, e também é a base da igreja. Amados, invista, converse, trabalhe na sua família. Mas uma coisa você precisa entender. É básico. E eu ouvi isso num livro que eu estou lendo, né, sobre família. Já há tempo eu venho meditado nisso. Não, eu preciso, porque a gente lê tanta coisa, estuda tanta coisa, e às vezes as coisas básicas, simples, a gente deixa de lado, que é o principal. E eu pensei, eu vou tirar um tempo para esse tema, embora que eu sempre estou estudando coisa desse tipo, porque eu amo muito a minha família, eu quero ver bem, eu também amo a obra do Senhor, eu amo fazer a obra do Senhor e eu quero ter sucesso, e eu sei que eu preciso investir na minha casa, na minha família, né? E uma coisa me chamou a atenção nesse livro, o qual diz que as pessoas vêm para a igreja com a vida toda destruída, com a família rebentada, já não tem referência, estrutura alguma, e as pessoas chegam aqui e creem no poder do nome de Jesus, para transformar uma vida, para transformar aquele cara imundo, aquele viciado e um bom homem. E aí ela coloca a esperança dela naquela situação, e muitos chegam dentro da igreja pensando, ai, se Deus libertar o meu marido da bebida, do boteco, a minha família vai prosperar. Mães chegam aqui, se Deus libertar o meu filho das drogas, a minha família vai melhorar. Se Deus me der um emprego, se Deus fizer isso, se Deus libertar minha esposa do consumismo, do egoísmo, a minha família vai prosperar. Mentira do diabo. A sua prosperidade não está ligada a se livrar de um vício ou de um problema. Eu sei que isso causa dor e problema. Então, não vai resolver o seu problema. O problema ele só vai pular para outra área. O seu marido deixou de beber, seu marido abandonou o boteco, os vícios, seus filhos, mas o problema da sua casa continua. Só vai transitar para outra área. De repente, seu marido não vai mais no boteco, mas ele arruma outro vício, alguma coisa. Sabe o que nós precisamos? Nós não precisamos de marido ser liberto da bebida, de filho ser liberto das drogas. Nós não precisamos de mulheres ser transformadas, deixar o ciúme de lado. O que nós precisamos é da cruz. É só a cruz de Cristo, é só a palavra de Deus que pode transformar a sua vida. Eu garanto para você, você que está esta noite aqui pensando, se Deus transformar o meu marido, deixar ele de ser mais durão, deixar ele de ser menos inconsequente, a minha vida vai melhorar. Não vai melhorar. Se não tiver a cruz cravada dentro do seio familiar da tua casa, os problemas só transicionarão para outro lado. É de Cristo que eu preciso, é de Cristo que você precisa, se você quer ser próspero, quer ser abençoado nas coisas do Senhor. Não é de libertação de um vício, não é de uma melhorinha aqui, uma melhorinha ali, é de transformação de vida, e isso só Jesus pode dar. É de uma regeneração que o homem precisa, é de uma nova vida que o homem precisa. Então, eu vindo para Jesus, eu vou largar os vícios, mas eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu vou ser próspero. É de Cristo que nós precisamos, queridos. Nós devemos entender isso. Então, dentro destas questões de investir, ter um cuidado para com a sua família, nada adianta você ler bons livros sobre família,
Nada adianta você passar horas e horas conversando com a sua esposa, com seus filhos, procurar dar mais atenção, que o homem tem essa tendência de não dar muita atenção quando a sua esposa está falando, né? Não adianta nada você ouvir horas e horas a sua esposa e ela você. Não adianta você colocar os seus filhos em boa escola, com boas influências. Não adianta nada o seu marido vencer os vícios. Não adianta nada as mulheres querer ajudar o marido. Não adianta nada sonharem junto. Se não for uma família alicerçada em Cristo, não vai prosperar, meus irmãos. E eu estou dizendo isso não como forma de maldição, mas como forma de uma realidade, que é isso que as Escrituras nos mostram. Nós precisamos de um lar, o qual Jesus Cristo reina e é o Senhor. É Jesus que dá a direção para a esposa, é Jesus que dá a direção para o esposo, é Jesus que dá a direção para os filhos. É disso que eu preciso, é disso que você precisa, é disso que as nossas famílias precisam num tempo de tanta influência, de tanta maldade, de tanto fermentinho que tem adentrado as nossas casas, os nossos lares. A igreja está padecendo nos dias de hoje, queridos. A igreja está com uma falta de líderes compromissados, líderes que entenderam o chamado, líderes que colocam as coisas do Senhor em primeiro lugar, comprometidos com as causas de Cristo. Sabe por quê? Porque está com seus lares desequilibrados. E é triste às vezes ver homens e mulheres que têm uma certa desenvoltura na obra, fazem muito bem feito, mas em casa está tudo errado, queridos. A gente se preocupa só com o que é visível e aparente e não se preocupa com aquilo que não aparece. Que amor é esse, meus irmãos? Que nós venhamos ter o cuidado redobrado com as nossas casas, porque as coisas de Deus é prioridade. E isso é um resguardo para você mesmo, meus irmãos. Quando eu dizia para minha esposa lá no início, ó, Jesus é prioridade na minha vida, indiretamente eu estava dizendo para ela, eu te amo tanto, tanto, que eu não quero viver uma vida o qual eu reine nessa casa, mas eu quero viver uma vida o qual o Senhor reine na minha vida, porque se Ele reinar na minha vida, eu vou ser o melhor esposo do mundo para você. Isso que é amor, meus irmãos. Quando Jesus reina na sua casa, você está dizendo para a sua esposa, para os seus filhos, que você ama muito eles. E está dizendo para o mundo que você ama o mundo, porque você está preparando a sua casa, a sua família para alcançar o que está perdido. Você sofreu com a desestrutura familiar. E hoje, quando você vê uma família desestruturada, você sofre e quer causar nessa família. Então, redobre o cuidado. Não seja só você beneficiado. Não tenha pensamentos egoístas, porque dentro dos lares é muito comum haver um egoísmo, onde o homem tem os seus projetos, a mulher tem seus projetos à parte, e já não se entende, já não tem os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, as mesmas intensidades, os mesmos compromissos. Então, amados, cuide da sua família, que os seus familiares serão abençoados. Família é uma coisa, familiar é outra. Família é o esposo, a esposa e os filhos. Familiares é sobrinhos, tios, primos e demais outras coisas. Então, quando a minha família está estruturada, está abençoada, quem é abençoado, meus irmãos? Meus familiares. Eu vejo tantos problemas dentro dos meus familiares, irmãos. E eu sofro por eles, porque eu amo eles. E eu sei que para mim alcançar eles, primeiro eu tenho que estar bem na minha casa para ter a autoridade, a graça, o poder e a unção para acessar eles. Então os meus familiares serão abençoados. As pessoas próximas de mim serão abençoadas. As pessoas de uma forma geral serão abençoadas. A sociedade, a empresa, o qual eu frequento será abençoado. E a igreja será abençoado, queridos. Eu tenho certeza que um homem ou uma mulher que assume responsabilidades dentro da obra de Cristo, dentro da igreja, tem uma estrutura, tem um alicerce em casa, este vai prosperar, este vai longe, este vai cumprir a sua missão. Então, o que diz respeito ao seu sucesso familiar, está falando dos teus familiares, está falando dos teus amigos, está falando dos que estão próximos a ti, está falando do doente, o perdido, aquele que precisa de uma cura, e está falando a respeito também da Igreja de Cristo, a instituição, a organização mais importante para Deus, que é a igreja, que foi levantada e alicerçada na doutrina dos apóstolos, o qual Jesus diz que Ele capacitaria esta igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam diante desta igreja. Amém, queridos? Que a gente venha ter esse entendimento, venha sair daqui inquieto
com peso, entendendo a responsabilidade que está sobre as nossas vidas, a responsabilidade do homem que é o cabeça e recebe a instrução e direção do Senhor para tomar as rédeas à frente da sua casa. E isso é um trabalho árduo e pesado, porque abrir a picada não é fácil, meter os peitos à frente não é fácil. Então a mulher é beneficiada, como ela é mais sensível, ela acaba sendo beneficiada, mas a mulher também entender que o sucesso do esposo dela depende da sabedoria dela, que a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a derruba. O pouco que tem, ela derruba o resto. É uma responsabilidade para nós. Todas as famílias são abençoadas quando nos alicerçamos em Deus. Amém, meus queridos? Eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento. Você ama Jesus? Você ama a sua esposa? Você ama os seus filhos? Seu esposo, né? Você ama os seus familiares, aqueles que estão em torno? Você tem prazer de fazer a obra? Ama o perdido? Cuide da sua casa, da sua família. Se tiver que tirar um tempo, escute o que eu vou falar aqui, porque isso é sério. Porque tem pessoas que usam como desculpa para não vir na igreja ou fazer a obra do Senhor. Ah, a família é em primeiro lugar. Sim, por um breve momento. Amém, irmãos? Cuide. Se volte para sua casa, estruture, mas não deixe de frequentar a igreja, porque é aqui que você vai conseguir a instrução, a graça e a ajuda dos irmãos para você prosperar. Sozinho você não consegue, não vai a lugar nenhum, mas cuide da sua família, mas com a mente em saber que você tem um chamado, você tem uma missão, você tem uma aliança, e não é com qualquer um não é com pouca coisa não, é com Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que nos faz promessas grandiosas. Sim, queridos, este é o nosso compromisso, é para isso que nós fomos chamados. E queridos, Abraão errou e mesmo assim trouxe bênção para nós. E como a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 11, versículo 12, se a queda de Israel trouxe riqueza, quanto mais a plenitude de Israel. O que está falando? Se a família de Israel que Deus levantou por meio de Abraão, Isaque e Jacó errou, teve falhas, trouxe bênção para nós, quanto mais a plenitude desta família não nos traria riqueza. Queridos, mesmo capengo a sua casa, você faz a obra e às vezes recebe alguns elogios, pessoas são tocadas, recebem bênção, quanto mais você está estruturado, não gerará riquezas para outros. Que a gente venha entender isso, entender a grandiosidade disso. Escute o que eu vou te falar. Eu sei que é algo comum e batido, mas Deus quer abençoar a sua casa. Você crê nisso? Deus quer estruturar a sua casa. Deus quer trazer o equilíbrio para a sua casa. Eu sei que isso é simples e batido, vocês já sabem, mas eu preciso dizer isso porque talvez tem pessoas que estão com problema em seus lares e não conseguem conceber isso e acham que é Deus que não quer ou algo está acontecendo. Não, se atenha ao Senhor, seja a cruz o alicerce da sua casa e aí você prosperará. Amém, queridos? E para finalizar, eu quero te dizer, por meio de você, as nações serão benditas, como a promessa que o Senhor fez para Abraão. As bênçãos que estão sobre você trarão bênçãos sobre toda a tua posteridade, sobre os teus filhos, sobre toda a sua semente, sobre os teus netos. Quem é a avó que eu sei que ama profundamente os seus netos, vai trazer bênção para eles, os seus bisnetos, tataranetos e demais outros que eu não sei o termo aqui se usar, mas uma geração futura vai ser abençoada por uma posição que você tomou na sua casa, assim como a promessa estava sobre Abraão, que a semente dele seria abençoada. E eu quero fazer um voto aqui, diante de Deus, junto com você. Os irmãos conhecem aquela passagem, o qual Josué diz, como líder, levantado pelo Senhor, ele chama o povo e diz, ele percebe o povo já não tendo mais uma responsabilidade com as coisas de Deus, Deus já não é prioridade, inclusive adorando outros deuses, e Josué chama toda a congregação e diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus,
em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo, decidam aqui, povo. Decidam o que vocês querem fazer da vida de vocês. Decidam adorar outros deuses. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E no 3, você vai dizer comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é só um exercício vocal, amém, irmãos? Nós vamos falar isso com sinceridade no coração, amém? Se você não está disposto a servir o Senhor e ter a sua casa como prioridade no Senhor, você não precisa falar. Mas você fale com sinceridade no coração e crendo que Deus está sentindo o desejo do teu coração e contemplando a verdade das tuas palavras. No 13, então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém! Louvado seja o teu nome. Aplauda o Senhor, queridos, que Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Por que eu digo para aplaudir Ele? Porque pelos olhos da fé, todos esses que sinceramente fizeram este voto, amanhã serão grandes homens e mulheres na obra do Senhor. Amanhã não, hoje mesmo. Hoje já vai chegar em casa e vai dizer, mulher, as coisas a partir de hoje vão mudar aqui. Esposo, sim, eu também estou contigo. E está vendo problema com seus filhos? A partir de hoje eu vou lutar, vou pelejar, vou trabalhar pela minha casa, pela minha família. E logo depois eu serei um homem, uma mulher que será bênção para as nações. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre todas as famílias aqui e até sobre a vida dos irmãos que aqui não estão. E como eu creio no poder do nome de Jesus, eu ministro que tudo isso venha se realizar sobre a sua vida na autoridade e no poder do nome de Jesus, daquele que tudo se sujeita a este nome, Ele que seja o Senhor da sua casa. Amém, meus queridos? Você já consegue contemplar? Pelos olhos da fé você já consegue trazer à existência as coisas que não são como se já fossem? Amém? Você que quem sabe está com a família destruída, os filhos com problema, você não consegue mais conversar com a sua esposa, tem mágoas, tem traumas, coisas do passado. Contemple o equilíbrio da tua casa. Os irmãos vão estar tocando um cântico. Eu não vou fazer apelo, tá? Porque isso é uma questão íntima, de foro íntimo particular, a sua decisão que você tomou no Senhor, a aliança. Eu vou pedir um hino de júbilo, pode ser, irmãos? Para nós se alegrar na presença do Senhor? Para nós se alegrar. Deixa o Senhor dirigir o coração de vocês, aquele que sentir no coração, toquem. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso me alegrar na presença do Senhor. Eu tenho uma família abençoada, mas é pouco ainda perto do que o Senhor já está me dando, já está nas minhas mãos. Eu creio que grandes experiências eu ainda vou viver na presença do Senhor. Então eu junto com você, eu quero me alegrar diante deste Deus. Amém? Vamos nos alegrar verdadeiramente. Você que está chorando, chore agora de alegria, porque Deus já tomou nas mãos dele a sua causa. Deus já está transformando a sua casa. Deus já está tirando seu marido dos vícios, seus filhos. Deus já está trabalhando no coração da sua esposa. Deus já está orientando os seus filhos pelo poder do nome de Jesus, que nós podemos se alegrar na presença dele. Se alegre na presença do Senhor, porque ele está neste lugar. Amém? Aleluia!